Tá na Clube, tá bom demais? Bom demais é ter você aqui com a gente nessa semana reta de semana, final de semana, né? E hoje nós temos um assunto muito importante a tratar aqui. Vamos falar sobre audição e para isso nós convidamos a nossa querida doutora Cíntia Fadini, da Clínica Conexão Auditiva, mais uma vez aqui com a gente presente na Clube para tirar suas dúvidas e falar sobre esse tema tão importante. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu falo que eu tenho um prazer muito grande em atender os pacientes, mas estar aqui falando sobre a audição, me alegra bastante. Então, estou aqui à disposição e obrigada pelo convite. A gente que agradece mais uma vez a disposição de estar aqui com a gente. E para quem está em casa, de repente, não se liga muito com relação à audição, quais os cuidados, quais os cuidados que a gente tem que ter com a audição, doutora? Eu gosto muito de reforçar, o que é a audição. As pessoas elas vão deixando um pouco a audição de lado, mas é a audição que aproxima. É a audição que faz os pacientes se comunicarem. Então, quando o paciente vai perdendo essa audição, a gente vê o impacto que isso tem na vida do ser humano. Principalmente nas relações, que eu acho que é o que todo mundo gosta de estar conversando e tentando interagir. A audição, ela é um meio que faz essa comunicação, e quando a gente não cuida, quando a gente, usa muito fone alto, a gente acaba estando no meio com ruído, usa muito cotonete dentro do ouvido, a gente acaba agredindo esse sistema. Ele é super perfeito, ele trabalha muito bem, mas a nossa ação pode prejudicar esse sistema e essa audição começar a cair. A gente está falando sobre audição e lembrando mais uma vez da clínica Conexão Auditiva que nós temos aqui em Itapeva e também em Praia Praia Grande. Grande. Isso. E a clínica ela atende praticamente o país inteiro, né? Hoje em dia vocês conseguem, através, né, remotamente, atender muita gente, né, doutora? Isso. Nós temos um canal, Cíntia Fadini, atinge bastante pessoas do Brasil inteiro e ultimamente também vem gente de fora, principalmente pelo zumbido, que é um dos sintomas da perda auditiva. Então, a clínica Conexão Auditiva começou em Itapeva. Eu, junto com meu esposo, a gente montou uma clínica voltada para o tratamento auditivo. Deu certo aqui e a gente estendeu. Inovaram, né? Fizemos outras unidades e hoje estamos com Praia Grande, que faz o mesmo trabalho que Itapeva e também com essa facilidade de atender pelo online, que é bem bacana. Lembrando que a clínica Conexão Auditiva aqui em Itapeva fica precisamente onde, doutora? Próximo ao AME, na Rua Santana, número 403. Tá certo. Bom, a gente estava falando sobre os cuidados com a audição, justamente os zumbidos, a doutora já falou, mas quais são os outros sinais da perda de audição, doutora? Geralmente, quem percebe é quem está do lado. Então, é aquele paciente que pede muito para repetir, que reclama que as pessoas falam muito baixo, eles falam, fala muito para dentro, eu não consigo entender o que vocês falam. A televisão vai ficando mais alta. Esse paciente vai ficando incomodado quando tem muita gente falando ao mesmo tempo. Ele já pede para sair, ele já não quer, sair na igreja, ele deixa de frequentar outros lugares, começa a ter zumbido dentro do ouvido. Esses são os primeiros sinais. Mas, com o decorrer dessa perda auditiva, os pacientes começam a ficar muito esquecidos. Nossa, você falou para mim e eu esqueci. A minha memória não está boa. Tem Então, relação com tem relação, sim. Cada vez mais, os estudos vêm trazendo que a perda auditiva pode, sim, desencadear uma perda de memória. O esquecimento. Exatamente. Então, hoje a gente fica muito atenta a perguntar para o paciente, além da questão auditiva, você anda esquecido, acha que a memória está fraca, desatento, porque também são sinais de perda auditiva. Que coisa, eu nem imaginava Sim, que sim. tinha essa ligação. E, por exemplo, existem pessoas que de repente pode ter algum problema com relação ao barulho. Qualquer barulho irrita, incomoda. Isso também é algum sinal de Também. problema na audição, doutora? Também. Eu brinco para os pacientes que chama atenção quando ouve demais e quando ouve de menos. hum, O ouvir demais, a gente tem até uma patologia que se chama misofonia. É o paciente que se incomoda muito com os sons. Então, às vezes, o barulho da caneta, o mastigar é algo que deixa esse paciente muito irritado. Nesses casos, a gente faz uma avaliação clínica da audição
e também faz um treinamento, treinar esse cérebro a ouvir os sons e não se irritar. Quem escuta é o nosso cérebro, não é a nossa orelha. Uhum. Então os pacientes falam, mas é a minha orelha. Não, é o cérebro. E o som precisa chegar muito perfeito para esse cérebro. Se não chega, o cérebro começa a trabalhar ou com uma irritabilidade ou com esse zumbido que fica alertando o tempo todo. Tá certo. Mas nós temos tratamentos para tudo isso aí, né, doutora? Quais são esses Sim. tratamentos? O primeiro passo seria realmente fazer uma avaliação clínica da audição, conhecer como está essa audição dentro da orelha, se não tem presença de cera. A cera também impede o som de passar. Fazer o exame, que é a audiometria, um dos principais exames da audição é a audiometria, em que a gente avalia as frequências. A partir disso, é possível saber o grau, o tipo da perda auditiva, e como está essa audição, se ela é uma perda permanente ou se ela é uma perda transitória. Com a ajuda do otorrino, nós vamos ter a questão dos medicamentos, mas também, na maioria dos casos que chegam na clínica, o uso do aparelho auditivo é uma das excelentes possibilidades de tratamento. Mas é importante procurar já nos primeiros sinais, né, doutora? Sim. É muito frequente o paciente chegar com um grau de perda muito grande. E a tecnologia, ela trabalha muito bem, mas ela também tem a limitação. Uhum. Então, quando eu vejo uma perda muito grande, a gente acaba não indicando o aparelho auditivo porque o ganho não vai ser tanto quanto gostaríamos. Olha, E aí é um paciente que a gente fica sem possibilidades. Mas já conseguimos trazer a audição para muitos pacientes, mas o ideal seria realmente começou o sintoma, já com essa dificuldade, precisando de repetir as palavras, já iniciar o tratamento. já procurar Isso é o um que a gente especialista. vai buscar a ter muito próximo da nossa audição normal. A alimentação, essas coisas não influem em nada, né, doutora? Ou tem alguma... Ah, tem. Geralmente, né, sempre um problema relacionado à alimentação, Sim. de repente pode melhorar. Tem também para audição uma alimentação Sim. equilibrada? Como é que Funciona. Cada vez mais a gente vem estudando que o Hum. corpo inteiro interfere no nosso ouvido. Então, as alterações de açúcar, excesso de café, tudo isso vai fazer o ouvido trabalhar de uma forma muito desequilibrada. Colesterol. Então, a gente tem que sim se alimentar bem, não só se alimentar, mas também uma prática de atividade física vai fazer vascularizar melhor esse ouvido, vai ajudar na nossa memória. Então, com certeza, a alimentação, a atividade física é um meio para a gente tratar bem dos ouvidos. Que bacana. E com os especialistas nós temos todas essas possibilidades, por isso a importância de consultar, de procurar já nos primeiros sinais. Assim que e as pessoas que estão à volta também dá o toque no parente que de repente está pedindo para Sim. repetir demais as palavras, né, doutora? Sim, eu tenho 2 tipos de parentes. Eu Hum. tenho os que se preocupam e que realmente eles correm atrás para fazer com que esse paciente inicie o tratamento, e eu tenho os que levam muito na questão da risada. Então eu já recebi alguns falando: "Ah, mas ele parece a velha surda, ele não escuta", não leva a sério essa queixa auditiva do paciente. Então o paciente chega muitas vezes envergonhado, contrariado, porque realmente ele não consegue se expressar, então a gente precisa ter os parentes com muito cuidado com o paciente, É para que importante essa consciência de todos, né? É um exatamente. assunto sério. Sim, E como é que usa esses aparelhos, né? Como usar os aparelhos auditivos, sim. doutora? Eu sempre trago para os pacientes que muita coisa mudou Hum. nos aparelhos auditivos. Antigamente, os aparelhos auditivos, eles eram realmente maiores, esteticamente falando, eles eram grandes a ponto de machucar o ouvido e muito barulho. Então, a Uhum. gente não tinha toda a sofisticação de fazer uma programação do aparelho auditivo, porque a gente não tinha tecnologia. Hoje os aparelhos eles mudaram, então eles são menores. Nós conseguimos colocar o exame do paciente dentro do aparelho auditivo e a partir disso a gente vai fazendo uma programação. Eu até brinco, eu falo, olha, aqui
parece que eu sou música, eu É, trabalho com música, olha que porque interessante. eu vou frequência por frequência trazendo esses sons para o paciente, a ponto de ter exatamente o que ele precisa, de uma forma muito confortável. Então ele vai ouvir as palavras, ele vai conseguir compreender os sons, sem que tenha muito barulho envolvido, como era antigamente. A colocação do aparelho auditivo é muito mais fácil. Hoje a gente acaba saindo um pouquinho do modelo antigo de molde, acaba usando acessórios bem pequenos que ficam dentro da orelha. Então é tudo muito mais prático. E além disso, a clínica tem todo o acompanhamento do paciente, então o paciente não vai só colocar o aparelho auditivo, a gente vai acompanhar para que ele tenha a melhor qualidade e todo o suporte que ele precisa em relação a esse aparelho auditivo. Lá na clínica nós somos em 2 fonoaudiólogas e uma técnica, Uhum. então sou eu, sou a doutora Alicia e a Adriele e todas as secretárias também que fazem todo um trabalho de acompanhamento com os nossos pacientes. A partir da consulta e já entrando na parte do aparelho auditivo, em quanto tempo a pessoa já sai com o seu aparelho auditivo já funcionando, doutora? Tem essa estimação de tempo? Sim, a gente Estimativa de tempo? consegue, na grande maioria, na avaliação. Uhum. É uma avaliação que acaba tendo um tempo de 2 a 3, 2 horas e meia, às vezes até 3 horas, porque a gente precisa entender todo esse paciente, saber a história clínica, mas a gente faz uma avaliação bem específica com os exames, eu já consigo atualizar, programar e o paciente já pode muitas vezes sair com o aparelho auditivo. Já sai direto da clínica Conexão Auditiva com o aparelho. Exatamente, exatamente, Que desde bacana. que seja caso de aparelho auditivo. Então, mas para adquirir esse aparelho precisa passar por todo esse processo, né? Isso, exatamente. Tem todo um protocolo para essa seleção e adaptação do aparelho auditivo. E a Conexão Auditiva tem esses equipamentos de ponta agora, oferecendo para você que está aí ouvindo e de repente precisa, não é isso, doutora? Isso, a gente tem desde a parte da avaliação do paciente, da orelha do paciente, Uhum. até a avaliação do aparelho auditivo. Então, a gente precisa saber que o aparelho também está funcionando, porque ele é um eletrônico, então eu tenho que ter tanto a avaliação do paciente quanto a avaliação do aparelho. A partir do momento que os dois estejam trabalhando bem, a gente sabe que a gente tem uma boa audição. Tá certo. Agora uma curiosidade também. A partir de que idade geralmente a gente começa a ter essa perda auditiva? Ou pode ser jovens já com perdas? Como é que funciona, doutora? Sim. A perda auditiva ela acontece em todas as idades, desde o bebê que nasceu, criança, adolescente, o idoso. Acostumou-se a dizer que só o idoso que tem perda auditiva. Nós temos sim uma patologia que é do idoso, mas hoje é muita gente precisando usar aparelho auditivo e acaba não sabendo que é audição. Uma avaliação é muito importante, porque às vezes eles têm dor de cabeça, desatenção e Uhum. não sabe que é auditivo e que o uso de um aparelho ajudaria bastante. Então, todas as idades, quaisquer queixa relacionada à audição, vale sim uma avaliação, porque pode ser um sinal. Ela é bem parecida com óculos, então hoje você vê muita gente usando óculos, Uhum. criança, adolescente, então futuramente a gente vai ter muita gente também tratando dos ouvidos. Existem vídeos, inclusive, né, mostrando crianças que não ouviam e quando coloca o aparelhinho no ouvido, o sorriso, fica assustada, né? Outros choram, mas é muito bacana É essa bonito. possibilidade, né, de poder ouvir, a tecnologia, a medicina poder ajudar essas pessoas, né, doutora? Sim, eu tenho muita sorte, porque eu vejo isso com muita frequência e de ver pessoas que estão com a vida muito abandonada, de eu não conseguia ir ao supermercado. Minha filha tinha que vir comigo ao consultório. Olha, A partir do momento que inicia o tratamento auditivo, eles começam a ir se sozinhos. libertam. Isso, então é bem bonito ver isso Que mesmo. maravilha. Bom, para você que está nos acompanhando, já sinalizou aí que tem algum probleminha de audição, é só entrar em contato. Como é que faz para procurar vocês, doutora? Sim, nós estamos nas redes sociais, Conexão Auditiva, Cintia_Fadini, nosso telefone 3522-2030, nosso site conexãoauditiva.com.br,
acho que é fácil encontrar. Não tem erro. Não tem, é só entrar em contato, nós estamos prontos para atender, tirar dúvidas. Às vezes o paciente quer saber de alguma coisa, mas ele está receoso em fazer a consulta. É só mandar uma mensagem para que a gente responde. Em todos os canais, né? Nas redes Todos os sociais, pelo canais. telefone. Isso. É muito fácil. Muito obrigado, doutora Cíntia, mais uma vez por estar com a gente aqui. E bora cuidar da saúde aí do ouvido, já começar pela alimentação, né, doutora? Isso, exatamente. Eu que agradeço, é um prazer. Eu brinco que toda vez que eu venho, tem um paciente que pede música. Hã, Eles entram na que rede social, bacana. pede música. Mas é um prazer, eu estou aqui à disposição e toda vez que precisar falar de audição e saúde auditiva, eu estou aqui. Muito obrigado, Obrigada. doutora. O esposo também. Isso. Eu já esquecimento, já sei não, vou ter que procurar a doutora. Qual que é o nome do esposo? Esposo mesmo? André. André. Muito obrigado, André, por estar aqui com a gente também. E detalhes, você vai conferir essa entrevista nas nossas redes sociais e também no Conexão Auditiva, não é isso, doutora? Isso mesmo, e no canal do YouTube também, vai estar lá na íntegra. Então tá certo. Muito obrigado mais uma Eu vez. agradeço. A gente segue ouvindo muita música aqui na nossa clube. Essa aqui é novidade, inclusive deu uma